Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui a leitura. Vamos orar. Senhor amado Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nesse texto, ó Senhor Deus, que é mais do que apenas falar sobre a fé de um homem, mas que aponta para algo que haveria de vir, do qual Abraão e os demais profetas do Antigo Testamento esperavam, mas nós já recebemos, e estamos aqui para Te louvar por tão grande bênção. Em nome de Jesus, ilumina nossas mentes, fale aos nossos corações. Amém. Irmãos, Gênesis 22, eu enxergo não apenas como uma narrativa bíblica, mas como um confronto. Porque depois de esperas, depois de erros e milagres, Abraão finalmente segura nos braços a promessa. Isaque nasceu, o riso chegou. Lembrando que Isaque significa ele ri. Mas é exatamente quando a vida parece entrar nos eixos que surge uma situação inesperada. E o texto, irmãos, abre com uma chave de interpretação que eu creio que é crucial, que vai dizer: Deus colocou Abraão à prova. Ou seja, não era um ataque do inimigo,
mas era um desígnio do alto. E a ordem divina é cirúrgica, é quase dolorosa de ler, pois diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ou seja, Deus não foi vago, Ele foi bem claro, e tocou no íntimo da alma de Abraão, de sua identidade, do seu afeto, pois Isaque não era apenas um filho, irmãos, era um futuro de Abraão em forma de gente. Podemos dizer que, de certa forma, como eu disse, era a própria identidade de Abraão, porque a identidade de Abraão estava ligada a Deus e a sua promessa, e a promessa que Deus fez a Abraão dependia de Isaque e não de Ismael. Isaque era chamado de o filho da promessa, ou seja, era por meio de Isaque que a promessa iria se cumprir. E que promessa era essa, irmãos? A promessa não era simplesmente dizer que no futuro Abraão haveria de ter um filho, ele sendo de idade avançada e sua mulher sendo estéril. A promessa não era essa, a principal. A promessa era de que da descendência de Abraão haveria de vir uma descendência tão numerosa que todas as famílias da terra seriam abençoadas por essa descendência. E na verdade, numerosa no sentido de descendência de plural. Mas na verdade, irmãos, Paulo vai dizer em Gálatas que o objetivo principal da promessa não é descendência no plural, mas é descendência no sentido de o descendente, do qual haveria de ser abençoadas todas as nações da terra por meio desse descendente. E nós sabemos quem é. E ao pedir o menino, Deus estava provando a Abraão, não naquilo que Abraão tinha, mas naquilo que ocupava o trono do seu coração. E aqui aprendemos uma grande lição. Deus, Ele não nos prova para descobrir quem nós somos, mas para que nós descubramos quem Ele é no meio do nosso deserto. Porque a provação, ela tem um princípio didático. Deus trabalha em nós por meio dela. E o trabalho de Deus constitui em nos aproximarmos dEle por meio das provações. Pedro, em sua primeira carta, ele vai dizer que os cristãos são purificados por meio das provações, fazendo uma comparação da vida cristã, da fé cristã, com o ouro, mas dizendo que é muito mais valiosa do que o ouro. E ele vai dizer que a nossa fé, ela é purificada pelo fogo da provação, assim como o ouro também é purificado pelo fogo. E às vezes, irmãos, nós não entendemos. Muitas vezes queremos entender para depois obedecer. Mas a caminhada de Abraão aqui em Gênesis 22 nos mostra que a fé opera em uma lógica inversa. Pois por anos de espera e a realização do maior sonho da sua vida, agora Abraão ouve uma ordem que parece contradizer a promessa de Deus. Ao dizer, teu único filho, a quem amas, Deus está entrando no lugar profundo do sentimento de Abraão. Isaque era o precioso, ele era um milagre palpável, porque ele poderia caminhar com o filho dele assim nos braços e, vem cá, filhão. E ele está ali com Isaque. E Deus não oferece explicações, apenas dá uma ordem. E isso expõe a nossa necessidade de controle. No entanto, o Monte Moriá nos revela que a confiança em Deus não precisa de sentido, irmãos, para ser plena, mas de entrega. Vemos, que Deus pôs Abraão à prova, diz claramente que é a iniciativa divina. E Deus decide, em sua sabedoria, testar a fé de Abraão, seu servo. Por isso que ele é chamado de Abraão, o pai da fé. E nós cremos, irmãos, que até esse momento aqui, Abraão ele já estava com sua fé fortalecida. Nós ficamos 5 meses nessa série, deu 5 meses certinho. Ou seja, eu creio que a fé dele estava fortalecida, a fé dele estava madura. E ele tinha enfrentado muitas provações, até mesmo guerras. Deus preservou esse homem. Eu vejo que quando ele foi resgatar Ló,
lá do exército inimigo que capturou Ló, um exército muito mais poderoso. Ele foi lá com os seus 300 homens, e ali é um milagre de Deus preservando esse homem. E eles foram uma noite, sorrateiramente, me fez lembrar, né, da operação dos Estados Unidos, que foi sorrateiramente e capturou o Nicolás Maduro. Foi algo preciso, e Deus preservou esse homem e os seus servos. Então ele tinha enfrentado muitas provações, tinha enfrentado incertezas, pois Abraão, vemos momentos de dúvidas, mas também vimos muitas vezes posicionamentos corretos deste homem, e incorretos também, falhos. Por 2 vezes, irmãos, ele disse que Sara era sua irmã, com medo de que, se soubessem que era sua esposa, eles matassem ele para ficar com a mulher, porque eram tempos bárbaros, né? Então 2 vezes ele disse assim, é minha esposa, quer dizer, é minha irmã. Então nós vemos, né, irmãos, que Abraão ele deu passos para trás. Mas como eu já disse algumas das vezes, eu creio que a vida cristã, apesar de nossos tropeços, das nossas falhas, a vida cristã é 2 passos para frente e 1 passo para trás. E se você caminha 2 passos para frente e 1 passo para trás, no final da sua caminhada você vai ver que você avançou, apesar dos passos para trás. E o que impressiona nesse texto também, irmãos, é a confiança impressionante de Abraão, a obediência dele. Nós não vemos Abraão questionando. E Deus aqui está confrontando Abraão na sua área que podemos talvez considerar a mais sensível. E nós vemos, né, que a fé e a fidelidade, né, nos prova no exato ponto onde às vezes o nosso coração mais se apega. Tim Keller fala, né, que às vezes as bênçãos de Deus podem se tornar maldição se a gente colocar elas no lugar de Deus. Abraão não recebeu uma explicação, Abraão recebeu uma convocação. Vemos que ele não está querendo entender o porquê, mas ele aceita quem deu a ordem a ele. Diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele acordou cedinho para cumprir a missão. O texto não fala como Deus se revelou a este homem, né? Eu creio que na maioria dos casos, quando Deus se revelava a os profetas no Antigo Testamento, muitas das vezes eram por meio de sonhos, talvez fosse. E de forma que era muito claro que era Deus que estava falando com ele. Então, Abraão se levantou de madrugada para ir à terra de Moriá, cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Nós não vemos debate, não vemos barganha com Deus por parte de Abraão, e não vemos também uma tentativa de reinterpretar a ordem de Deus para que ela fique mais palatável. Ele simplesmente levanta, se prepara e vai. E é interessante, irmãos, falar sobre o contexto desse Monte Moriá. Não falar sobre o significado até que é interessante também, mas há um grande debate, eu não vou entrar nisso daí, também nem quero ficar falando no grego, no hebraico, porque não domino isso. Mas é interessante, irmãos, ver que séculos depois, neste mesmo monte chamado Moriá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que o templo foi construído ali. Então, no local do quase sacrifício, olha eu dando spoilers, né? Mas nós sabemos o final da história. No local do quase sacrifício de Isaac, se torna o centro do sistema sacrificial de Israel. Então, há um significado simbólico ali. E essa jornada também, rumo a Moriá, demorou 3 dias. E eu creio, irmãos, 3 dias, dá 72 horas? Creio que sim, né? Foram de silêncio. Abraão não devia estar tagarelando, jogando conversa fora, pois ele estava num momento muito tenso da sua vida. Então eu creio que foi uma caminhada a passos pesados. E com tempo suficiente, né, para a lógica humana gritar contra a ordem de Deus, contra a fé. 3 dias, irmãos, são bastante tempo para você desistir.
para você ficar racionalizando, para dar meia volta, mas nós vemos que Abraão, ele persevera. E ao meu ver, isso revela que a fé, ela não é um impulso apenas inicial, mas é uma persistência no caminho da obediência. Falamos sobre a perseverança dos santos, mas cremos que é Deus que nos dá força também para perseverar. E a perseverança dos santos é por meio da fé. E a obediência também, ela não depende de sentimento, mas de decisão, de continuar caminhando. Sempre ouvimos uma frase, um clichê, que o casamento cristão não depende de sentimento, né, mas de aliança, de compromisso. Podemos aplicar isso também à fé. Então vai dizer que Abraão preparou tudo, né? Rachou a lenha, separou 2 servos, seu filho, foram rumo ao Monte Moriá. E é interessante que chegando próximo, ele diz aos 2 servos: fiquem aqui com o jumento, eu e o garoto vamos até lá. E ele diz: e nós voltaremos. Olha que interessante. Uma convicção de Abraão: nós voltaremos. Ele não sabe como Deus vai resolver o paradoxo. Na verdade, irmãos, corrigindo aqui, tá? Pode ser que ele sabia. E esse sabia não é conhecimento intelectual, mas confiança em Deus. Porque o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11 que Abraão tinha confiança de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Na verdade, acho que em Hebreus diz que Deus é fiel. Não poderoso, fiel. E quando Isaac pergunta pelo cordeiro, a resposta de Abraão é: Deus proverá. Isso, irmãos, é uma declaração de fé, não é uma fuga da realidade, pois muitas das vezes, dentro do evangelicalismo, há fugas da realidade, com aquela confissão positiva. A pessoa faz tudo errado e tem uma confissão positiva que vai dar certo. Não, aqui é uma declaração de fé, é um descanso da alma em quem Deus é. E no fim das contas, a fé não precisa de todas as respostas quando se tem a presença de Deus, que é a resposta. Então até aqui nós vimos a obediência de Abraão. Vimos um homem que se levanta cedo e vai. Mas no versículo 5, o texto nos revela algo que muda a perspectiva sobre o que está acontecendo. Abraão vira para os seus servos e diz: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Quando eu citei esse texto agora há pouco, eu omiti a palavra adorado, foquei só na obediência, na confiança, né? Voltaremos. Mas aqui tem o adorado. Ele diz que adorará lá com o rapaz e depois voltarão juntos. Interessante, irmãos, ao estudarmos esse texto, eu vi que é a primeira vez que a palavra adoração explicitamente aparece na Bíblia. E não é curioso, né? Pois não é em momentos de cânticos festivos, não foi em momentos quando Deus concedeu a Abraão um filho, mas nesse momento de tensão aparece. É claro, né, que no próprio livro de Gênesis, anteriormente, nos capítulos anteriores, mostra, né, o culto de Abel, o culto de Noé, mas a palavra é outra. A palavra se refere a atos de culto, no sentido de oferecer um sacrifício, construir o altar, ou seja, algo externo, prática externa, né? Agora a palavra adoração demonstra mais o coração do adorador. E é a primeira vez, como eu disse, que o Espírito Santo registra esse conceito de adoração, num contexto de sacrifício extremo. Isso nos ensina também que o reino de Deus, a adoração não é um sentimento de arrebatamento, de ficar assim, no mantra, não. Embora emoções são importantes. Mas é um ato de rendição. E lembrando também que adoração, culto, tem a ver com serviço, entrega. E muitas das vezes o adorar se mostra quando a gente percebe que o custo é alto. Abraão, ele não estava apenas indo cumprir uma tarefa religiosa, irmãos, mas ele estava indo inclinado à vontade soberana de Deus,
Ok. Versículo 6, nós vemos que Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, levava nas mãos o fogo e a faca. Ok. Eu creio que essa é uma parte que pode ser o coração emocional do texto, onde o silêncio de 3 dias é finalmente rompido com uma tipologia bíblica que brilha. Quando Isaac pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? Na teologia, irmãos, nós usamos palavras chamadas de sombras e tipos. Tipologia é algo mais específico. Pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser uma instituição do Antigo Testamento que Deus, ordenada pelo próprio Senhor ou guiada pelo próprio Senhor, para que isso aponte claramente para algo que será uma revelação mais completa na nova aliança. Sombras é algo mais amplo, sem uma definição muito clara, mas também se envolvem mais cenas que apontam para algo que pode revelar outra cena que acontece na nova aliança. E aqui nós vemos tanto sombras quanto tipos. Ó, para vocês verem, é carregado de simbolismo, né? Abraão toma a lenha do holocausto e coloca sobre os ombros de Isaque, o seu filho. É impossível, irmãos, olhar para essa cena e não enxergar, séculos depois, o próprio Cristo carregando a madeira também, nas suas costas, rumo ao Calvário, rumo ao monte também. Isaac, irmãos, às vezes a gente pensa que Isaac era uma criancinha indefesa, olhando por causa das ilustrações que as pessoas fazem, os desenhos que mostram Abraão, mas não, bem possível que Isaac já era um adolescente forte. Ele carregou madeira nas costas, ele caminhou por 3 dias, ou seja, ele se submeteu, revelando também que a obediência muitas das vezes pode ser um ato passivo, ativo e passivo. Na teologia nós usamos a obediência ativa de Cristo, quando ele entrou em ação, quando ele venceu Satanás no deserto, quando ele cumpriu toda a lei de Deus, uma obediência ativa. Mas também tem a obediência passiva, quando ele simplesmente se entrega nas mãos dos seus tosquiadores. Ele está ali entregue. Obediência passiva. Ele estava ali pregado. E eu não quero falar de forma muito alegórica, irmãos, mas podemos dizer que a nossa vida é como se fosse um sacrifício no altar. Eu sei que sou bastante pentecostal isso, mas o próprio texto de Romanos capítulo 12 vai dizer que a nossa vida é um sacrifício. Só que ao invés de um sacrifício morto, é um sacrifício vivo a Deus. É claro que se nós formos morrer por Cristo, seremos sacrificados também. Mas a nossa vida é também viver para Cristo, como um sacrifício vivo. Enquanto o filho carregava lenha, o pai levava, o texto diz, o fogo e a faca. Esse fogo, né, eu fiquei pensando, como assim carregava o fogo? Eles tinham possivelmente uns braseiros portáteis, que ia alimentando esse braseiro portátil até chegar lá. Pode ser. E eu gosto de umas tradições antigas que, em vez de faca, está o cutelo. É significativo? Talvez seja, porque eu acho um cutelo bem mais agressivo que uma faca. Um cutelo é uma machadinha. E lembrando que ali era um holocausto, irmãos. Não era só descer a faca. O cutelo talvez era... E holocausto é queimar. Porque a palavra holocausto significa fogo, subir para o alto. A fumaça do sacrifício subir para o alto. Instrumentos de juízo e de provação. E no meio dessa tensão, também há uma frase que serve como um refrão de unidade, quando eles estavam indo rumo ao local de sacrifício, que diz, e os dois caminhavam juntos.
E essa caminhada em conjunto nos ensina que a fé não nos isola de pessoas, mas nos une em um propósito soberano. Esse texto é muito rico, irmãos. E aqui havia uma sintonia da confiança entre um pai que obedecia e de um filho que se submetia. E é nesse cenário de entrega que Isaac rompe o silêncio com a pergunta mais lógica, ao mesmo tempo dolorosa de toda a narrativa, né? Ele disse assim: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Que era o elemento, se for ver, mais importante do rito, do sacrifício. Era a vida, faltava ali. E a resposta de Abraão não é uma explicação técnica, irmãos. Ele simplesmente diz: Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, é como se Abraão ele transfere o peso da ansiedade para a fidelidade do Senhor. E eles continuam a caminhada. Não porque encontraram um cordeiro no meio do caminho, não, mas porque encontraram paz na palavra do Senhor. Aí chegam no lugar, preparam tudo, o altar. Ele deita Isaac e o amarra. Ali Isaac também poderia lutar contra o que estava acontecendo ali. Ali é o clímax, né, da tensão. A distância agora entre a promessa de Deus que se cumpriu até o sacrifício tinha se encerrado, era apenas de alguns metros. Se antes era um abismo entre a realidade e a promessa, e eu usei bastante essa expressão durante a série, né? O abismo entre a realidade e a promessa. E esse é o título de um livro chamado, da cultura cristã, Um Abismo entre a Realidade e a Promessa, que trata entre a realidade de Abraão, ao olhar que ele era um homem já de idade avançada, sua mulher era estéril, e parecia que havia um abismo entre a realidade e a promessa. É interessante que esse livro chama O Evangelho segundo Abraão. E é o único que eu li de uma série, depois tem um outro livro chamado, que está na minha lista de desejos, chamado Graça Incansável, acho que é isso, que fala o Evangelho segundo Isaac e Jacó. E tem o outro ainda, o terceiro que eu não lembro o título, mas de subtítulo está o Evangelho segundo Moisés. E é importante, eu estou falando isso não só para trazer uma indicação de livros, mas para dizer que há Evangelho no Antigo Testamento, ou seja, boas notícias que apontam para Cristo. Por isso que Abraão, do mesmo modo que nós, ele também foi salvo pela fé em Cristo. A teologia de Abraão é traduzida em gestos concretos, num ato que desafia a compreensão humana. Deixou de ser a fé, deixou de ser um conceito abstrato para ser uma ação absoluta. Lembrando também, como eu disse, ele já era um jovem, com força suficiente para resistir, e ele se submete em silêncio, tornando-se também aí um tipo profético, que aponta para o próprio Cristo, que a si mesmo se entregou. Há vários textos que falam que Cristo ele se entregou em nosso favor. Mas o foco permanece na mão de Abraão que impunha a faca. E esse é aquele ponto, né, da vida que às vezes nós falamos assim, não tem mais retorno. Não tem retorno. E essa cena nos confronta, irmãos. Porque é fácil às vezes declarar confiança quando o custo é baixo. Mas aqui pesa algo que parece custar o futuro. E eu creio que é exatamente isso que a fé que Abraão teve, que vai dizer o autor de Hebreus, para ele dizer assim, a fé no quê? Que Deus é fiel. E tipo assim, peraí, Deus é fiel, e Ele está pedindo para eu sacrificar o meu filho, do qual Ele diz que é por meio desse meu filho, que virá uma grande descendência, do qual virá o descendente, que é Cristo, que abençoará o mundo. Não faz sentido Deus pedir isso. Então, Abraão ele tinha confiança, fé, de que Deus era fiel, para cumprir, mesmo ele não entendendo. Deus aqui também está desejando a exclusividade do amor do seu servo. Mas uma coisa é importante, irmãos, a lei do Senhor, ela deixa claro, isso é muito importante, tá? Que Deus, Ele não aceita sacrifícios humanos. Está lá em Levítico 18, 21, Deuteronômio 18, 10, que diz assim, não passem os vossos filhos pelo fogo,
não ofereçam os vossos filhos a Moloque. Lembrando que os reis de Israel, e a expressão, né? Ele seguiu o caminho dos reis de Israel. Às vezes a gente ouve essa expressão e pode pensar assim, nossa, que legal, ele seguiu os caminhos do rei de Israel. Mas essa é uma palavra pejorativa, pois a maioria dos reis de Israel, se não todos, só alguns de Judá que foram piedosos, quando o reino se dividiu, eram ímpios, eram maus, chegaram ao ponto de reis de Israel oferecerem seus filhos a Moloque. Vai dizer até de Salomão, irmãos. Esse é um negócio que eu fico pensando, até de Salomão, que ele ofereceu culto ao Deus das suas esposas, no final da trajetória dele. Aí eu fico pensando, mas será que Abraão cometeu esse ato abominável? Não sei, espero que não. E espero que Eclesiastes também foi escrito por ele, que mostra um homem arrependido. Espero. E é claro, né? Mas Moisés escreveu essas leis para o povo de Israel 400 anos depois de Abraão aqui. Mas eu creio que Abraão ele tinha consciência de que Deus não aceita sacrifícios humanos. Era uma prática dos pagãos. Então esse texto não é uma validação disso. Mas é onde o próprio Deus impede, é um ato onde o próprio Deus impede o ato e provê um substituto no lugar de Isaac. Ok, continuando. Aí na hora que Abraão estava para descer a faca ou a adaga no garoto, ele escuta uma voz do anjo do Senhor do céu. E muitas das vezes que aparece o anjo do Senhor, também é anjo, é mensageiro, se nós formos olharmos atentamente, mostra que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, falando. E disse assim, essa voz, Abraão, Abraão, não estenda as mãos contra o menino, não machuque o menino. Disse assim, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si, preso pelos chifres, num arbusto, um cordeiro. Abraão pegou esse cordeiro e o ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz que até hoje o nome daquele monte é O Senhor Proverá. Então nós vemos ali no limite da obediência, pronto para descer a faca, rompe o silêncio. Abraão, Abraão. E nós vemos a prontidão de Abraão ali. Eis-me aqui, Senhor. Então nós vemos que a intervenção divina revela o propósito ali. Deus nunca desejou o sangue de Isaac. Ele desejava o coração de Abraão. E ao dizer, agora eu sei que me temes a Deus, o Senhor sela a aprovação de uma fé que foi demonstrada agora de uma forma visível, irrevogável. E é então que o cenário muda. Diz que ele olha para o lado, ele ergue os olhos, na verdade, né? E vê o substituto. Um cordeiro com os chifres presos no arbusto. Então aqui nós vemos que Moriá se torna o palco de um princípio que atravessa toda a Escritura, que é a substituição, a teologia da substituição. Por isso que nós falamos sacrifício vicário de Cristo. O que significa sacrifício vicário? Sacrifício substitutivo. Charles Spurgeon, ele dizia que a teologia da substituição é o Evangelho. É o Evangelho. É uma vida que seja entregue para que outra seja poupada. Por isso que Deus, irmãos, providenciou todos esses ritos, todo esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque ele tinha um princípio didático, de mostrar que nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz, né? O salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Deus fez todo aquele sistema sacrificial com um sumo sacerdote, que antes de oferecer o sacrifício, tinha que fazer sacrifícios por ele mesmo, para depois oferecer o sacrifício. E se não cumprisse tudo à risca, era fulminado na presença do Senhor. Então havia um princípio didático de mostrar que somos pecadores e estamos perdidos se não houver um substituto. E Deus providenciou um substituto. E nós vemos que ao final dessa prova, Abraão ele não perdeu Isaac, mas ele o recebeu de uma maneira nova.
Mais do que isso, ele conheceu a Deus não apenas como Deus das promessas, mas como Deus que provê. Por isso que ele faz a primeira declaração, Jeová Jiré, o Deus que provê. Aí vai dizer que depois, Abraão, depois que ele vê o cordeiro com um chifre preso nos arbustos, uma segunda vez, melhor dizendo, aparece a voz nos céus e diz: porque você fez isso, não me negou o seu filho, seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, está vendo? É o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Continua trazendo promessas de bênçãos a Abraão aqui, porque você obedeceu a minha voz. Então nós vemos, depois que o silêncio do céu é rompido novamente, não há agora mais ordens da parte de Deus, mas novamente uma confirmação. E Deus diz: por mim mesmo jurei. E não tem um juramento maior do que quando Deus ele jura por si mesmo. Eu acho interessante, né, que quando Moisés, quando Davi, eles queriam argumentar com Deus, eles usavam, né, esse argumento, né? Senhor, por amor do teu nome, não permita que sejamos destruídos. Para mim é um argumento maravilhoso você fazer isso. Por amor ao teu nome, Senhor, não permita que nós sejamos destruídos pelos inimigos. Senhor, por amor ao teu nome, não permita que eu estrague tudo. Estou parafraseando, mas tem texto que Davi fala: Senhor, por amor ao teu nome, não permita que eu estrague tudo que o Senhor colocou em minhas mãos. E eu já orei muito assim. Então nós vemos que Deus ele reconhece a integridade da entrega de Abraão, mas não significa também, né, que essa obediência de Abraão comprou a promessa. Não, pois Deus já havia prometido antes. Essa é um tipo de promessa ou aliança incondicional, assim como Deus fez com Noé, ao prometer que novamente o mundo não seria destruído por um dilúvio, e colocou o arco-íris como um sinal desta aliança. Ou seja, uma aliança incondicional, não depende do homem, Deus vai cumprir. É claro que também tem nas escrituras as alianças condicionais. Mas continuando, o ato de Abraão apenas validou a autoridade da sua caminhada. E as promessas aqui são reafirmadas. E eu creio que essas promessas, ao serem reafirmadas a Abraão, fortaleceu a fé dele mais e mais. A obediência, irmãos, não vai criar o plano de Deus. Tem gente que pensa assim. Mas é o trilho pelo qual nós caminhamos para viver o plano de Deus. Aí nós vemos que Abraão, ele desce o monte, volta para os seus servos, como o mesmo homem, mas com uma alma transformada. Ele não apenas ouviu falar de Deus, mas ele experimentou a Deus. E partindo para o final, irmãos, nós vemos que nesse texto não é simplesmente uma narrativa ou uma biografia, uma parte da biografia isolada de Abraão. E é um erro quando nós olhamos para o Antigo Testamento somente como narrativa, só olhando para ali, não olhando para o escopo maior, para onde aquela passagem vai nos levar, o desdobramento. Mas eu creio que é um mapa que aponta para a cruz do Calvário. É uma sombra, agora falando sobre sombras, né? Projetada pela luz da cruz que viria séculos depois. E há semelhanças aqui, irmãos, por isso que eu falei sombras, olha as semelhanças. Um filho amado, nós vemos que Isaac era o filho amado de Abraão. Nós vemos que duas vezes, estudando, nos nossos estudos de quinta-feira, que duas vezes a voz do Senhor também aparece e diz, primeiramente no batismo de Jesus, que diz: eis meu filho amado, em quem me agrado. E também na transfiguração, lá com Moisés e Elias: este é o meu filho amado, a ele ouçam. Então, era um filho amado, único da promessa, era o único da promessa, dependia de Isaac, não de Ismael, a promessa, dependia de Isaac, era o único da promessa nesse sentido. Do modo que Cristo vai dizer que ele é o unigênito. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, por meio do único, do unigênito. Vemos tanto Isaac quanto Cristo caminhando rumo ao local de sacrifício, e os dois carregando madeiro, nas próprias costas, em submissão à vontade do Pai.
Contudo, irmãos, há uma diferença gloriosa e ao mesmo tempo terrível. Porque no Moriá, o braço do pai, Abraão, foi detido e Isaac foi poupado. Agora, no Calvário, na cruz, o braço da justiça não foi detido e Cristo não foi poupado. Ele experimentou o inferno por nós, tanto que era meio-dia e se tornou trevas. Houve ali um abalo cósmico. Em Romanos 8, versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, o que Deus impediu Abraão de fazer, ele mesmo fez por nós. E aqui nós estamos hoje na ceia, trazendo isso mais do que a lembrança, mas como um meio de graça. E esse cordeiro que estava com os chifres presos no matagal era apenas um substituto temporário. Cristo é o substituto definitivo. E nesse monte, onde há o brado de Abraão que diz, o Senhor proverá, torna-se a profecia que sustenta toda a história da redenção. Deus não proveu apenas uma solução para o dilema de um patriarca. Ele proveu a salvação para todas as nações da terra que recebessem o seu filho. E para concluir, irmãos, se fosse concluir em uma única frase, condensando aqui, seria: esse mesmo Deus que nós vemos nesse texto, e aplicando para nós, Ele é o Deus que nos prova, assim como provou Abraão. E a provação vinda de Deus tem um princípio de nos purificar, didático, de um pai que educa, disciplina seu filho. Então esse mesmo Deus que prova, ao mesmo tempo Ele é o Deus que sustenta. E aí que nesse sustento para a nossa vida, podemos trazer a questão das provisões temporais para o nosso sustento, o pão de cada dia. O mesmo Deus é o Deus que sustenta até a volta de Cristo. Mas Ele, acima de tudo, Ele já proveu o que é mais importante para todos nós, que é o Cordeiro. E João Batista, como nós lemos, quando ele viu Cristo vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico pensando na iluminação espiritual que João Batista teve e veio do alto. Não foi intelecto, mas veio do alto para fazer essa declaração. Sendo que os próprios apóstolos, ao longo de boa parte do ministério terreno de Cristo, até no final Pedro disse: não, Senhor, você não vai para a cruz. Não entendiam. E João Batista viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ao olharmos para o Antigo Testamento, irmãos, nós ficamos deslumbrados com o plano de redenção que aponta para a nova aliança. Por isso que vão dizer, né, que o Antigo Testamento sem o Novo é incompleto. E o Novo sem o Antigo é herético. Que Deus coloque cada vez mais em nosso coração o amor pela palavra. Amém, irmãos? Pastor Vitor.